Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Boa noite. Acho que agora o volume melhorou, né? Vamos conversar sobre protocolos de avaliação. Protocolos de avaliação. Protocolos na avaliação fonoaudiológica. Bora conversar sobre este assunto. Bom, decidi vir conversar aqui com vocês. Antes, deixa eu já falar, gente. Hoje eu fiz uns negócios na minha cara, tá? Então, tá assim, meio estranho, vou ficar mais longe. Mais importante é o conteúdo, né, gente? Vamos lá. Se fosse de dia, eu ia vir até de óculos de sol, assim. Então, fiz uns trem aqui, mas bora lá, que a gente não pode parar, né? Até porque hoje nós decidimos fazer algo que nos pediram muito. Muitos fonoaudiólogos nos pediram para facilitar as formas de pagamento do curso Mapa da Avaliação Fonoaudiológica. Então, esta live também é para avisá-los que agora nós conseguimos liberar o parcelamento no Pix e no boleto em até 3 vezes, tá? Então, quem não entrou no curso Mapa da Avaliação Fonoaudiológica por questões financeiras, agora você tem essa oportunidade, porque nós conseguimos esta condição de dividir o curso em até 3 vezes no Pix ou no boleto. Aqui nos comentários, escreve mapa que você vai receber todas as informações. E quem também ainda está na dúvida, né? Quem ainda ficou aí para o final, vou adquirir, não vou. Então, hoje também eu vou tirar todas as dúvidas, tá? Inclusive, sobre essa parte mais prática da avaliação fonoaudiológica, tá bom? Então, é só escrever mapa aqui, que a minha equipe envia o link para você tirar todas as dúvidas sobre o curso e sobre a condição de pagamento diferenciada que conseguimos, tá bom? Beleza? Só escrever mapa. Então vamos conversar sobre avaliação fonoaudiológica, aplicação de protocolos. Na prática clínica, é comum vocês receberem avaliações de outros profissionais? Comentem aí para mim, sim ou não. Vocês costumam receber avaliação de outros profissionais? Sim, não, como que é? Mais ou menos. Quem aqui já viu um exemplo de uma avaliação de um neuropsicólogo, de um psicólogo? Sim, não, sim. Sim. Então, primeiramente, não existe um padrão, né, de avaliação. O profissional que vai escolher a sua forma de conduzir a avaliação. Só que a forma que o profissional escolhe tem que estar baseado no modelo, no método ou na teoria, no conceito da teoria que o profissional segue e estuda. Então, nós fonoaudiólogos, a maioria dos fonoaudiólogos, eu digo até que muitos sem saber, usam e estudam e seguem a linha socioconstrutivista interacionista, né? Porque nós fonoaudiólogos, o nosso foco é a comunicação da criança, é trabalhar para que essa criança desenvolva-se, aprenda, mas aprenda principalmente a utilizar a comunicação, a receber, processar, entender, compreender e a expressar, certo? Então, nós atendemos crianças que, dentro do seu desenvolvimento infantil, podem vir a apresentar dificuldades em seu desenvolvimento. Então, como fonos, dentro desses marcos do desenvolvimento, nós precisamos dessa base teórica que envolve os marcos do desenvolvimento, mas também todo
análise do comportamento da criança, dos comportamentos cognitivos, sociais, de habilidades sociocomunicativas, né? Então, quais são os melhores protocolos na nossa prática clínica como fonoaudiólogos que irá nos ajudar a construir um raciocínio clínico, a chegar em algum parecer referente à criança. Então, é um caminho que precisa ser construído. Quando nós recebemos uma avaliação de um outro profissional, nós estamos vendo ali uma parte desta criança. Então, por exemplo, aqui em Brasília é muito comum eu receber avaliações muito completas no que eu digo assim. O profissional, principalmente um psicólogo, aplicou alguns protocolos, principalmente, por exemplo, o VB-MAP, que é um protocolo que avalia vários comportamentos da criança, faz parte, né, dos marcos do desenvolvimento, tem como objetivo fazer um rastreamento do que a criança já tem e do que a criança precisa, faz um levantamento também das barreiras que possam estar diante dessa criança, né? Faz uma avaliação de transição e como essa criança precisa ser estimulada. Então, é um protocolo muito utilizado, né? Um dos principais protocolos de avaliação da análise do comportamento e muito utilizado também para a construção do PEI, que é o Plano de Ensino Individualizado. E aí eu, como fono, recebo uma criança já com esse protocolo, eu não vou precisar aplicar. Posso fazer ali algum rastreio, alguma questão que eu queira, mas eu não vou aplicar. Mas é um protocolo que poucos fonos utilizam, mas que é legal nós utilizarmos. Então, quem respondeu aqui que não recebe muitos relatórios e avaliações de outros profissionais, é importante você saber quais protocolos você, como fono, pode utilizar e que vai ajudar outros profissionais, inclusive. Então, o mapa da avaliação fonoaudiológica, ele veio com esse intuito, tá? Eu estou construindo esse curso com esse intuito, de que os fonoaudiólogos façam uma avaliação altamente eficiente e eficaz, certo? E que tenha muita clareza do que a criança tem, do que a criança precisa e com muito raciocínio fonoaudiológico. Nenhum teste, nenhum protocolo vai substituir esse raciocínio clínico fonoaudiológico. Porque, por exemplo, o psicólogo, quando ele aplica um teste, um protocolo, ele vai construir um raciocínio dentro da forma como ele vai trabalhar ou como ele entende aquela criança. Nós, fonoaudiólogos, também, quando a gente aplica um protocolo, nós vamos construir um raciocínio fonoaudiológico, baseado no desenvolvimento dessa criança, no que tange as questões de interação, habilidades sociocomunicativas, compreensão e expressão. Então, se nós aplicamos um protocolo, nós temos que entender essa linha teórica que segue aquele protocolo, tá bom? Então, já que entrou mais gente aqui, vou reforçar, tá bom? Estão se encerrando as inscrições do curso Mapa da Avaliação Fonoaudiológica, tá? Então, nós vamos encerrar as inscrições amanhã. Então, é a última oportunidade para quem quiser estudar comigo dentro do curso. E nós conseguimos uma forma de pagamento bem diferenciada, tá bom? Quem não entrou, quem quiser mais informações, é só escrever aqui nos comentários mapa, que você vai receber o link com todas as informações, beleza? Então, na nossa prática clínica, é muito comum nós recebermos crianças com diferentes características, dificuldades e níveis de desenvolvimento, concordam? Então, a gente pode receber uma criança que já vem com o diagnóstico de autismo, e aí é muito importante, se essa criança já tem o diagnóstico,
que você, como fono, peça as outras avaliações dos outros profissionais dessa criança, que você não trabalhe sozinha, né? Então, não tendo, faça uma boa avaliação, porque aí você vai conseguir direcionar essa criança para outros profissionais. Inclusive, dentro da sua avaliação, você pode pontuar questões que não conseguiu saber ou que não conseguiu identificar, porque é a área de outro profissional, como o perfil sensorial dessa criança. Então, acaba que você consegue fazer um direcionamento por escrito melhor, né, desta criança. Mas quando a gente recebe uma criança na nossa prática clínica que tem sinais de atraso em seu desenvolvimento, mas não tem o diagnóstico de autismo, por onde a gente começa a avaliação? Então, nós temos 2 protocolos muito utilizados por fonos, que é o manual do inventário Portage, né? Portage. Temos o PROC, então estes 2 são muito conhecidos e eles são, sim, protocolos muito bons, certo? Mas eu venho trazendo para vocês um protocolo muito importante que eu tenho utilizado e que ajuda muito nesta visão de crianças que têm sinais, mas não tem nenhum diagnóstico. Sinais do autismo, principalmente. Como nós fonos, podemos aplicar este protocolo e observar esses sinais. Então, o Protea-R, quem conhece o Protea-R, é um protocolo que nos ajuda, nos direciona na suspeita do autismo. Só que é um protocolo que pode ser usado também em crianças não falantes, não verbais, né? Então, muitas crianças que não falam, elas acabam tendo algum comportamento que prejudica a interação, a reciprocidade, né? Então, a gente acaba assim, será que essa criança tem autismo? E fica mais difícil para nós fonos quando a família nos procurou primeiro, antes do que todos os outros profissionais, né? Então, o Protea-R é um protocolo que a gente pode aplicar e que nos direciona nessa suspeita e que a gente não precisa fazer outras avaliações, porque ele tem foco nisso, em nos direcionar na suspeita do autismo da criança. Só que ele é muito bom, porque se você ainda incluí-lo junto com as suas outras avaliações, aí a gente pode colocar o Portage, a gente pode colocar o PROC, mas na prática clínica, que isso eu vou ensinar dentro do curso Mapa da Avaliação Fonoaudiológica, eu não acho mais interessante a gente sair aplicando vários protocolos na criança, tá? Até porque isso exige tempo. E a forma como você vai organizar a sua avaliação e você se dedica muito a aplicar muitos testes e protocolos, isso pode trazer muita angústia para a família. Então a gente tem que saber como direcionar isso. Não é porque a gente vai seguir o caminho da avaliação fonoaudiológica com aplicação de protocolos que nós temos que deixar para dar o feedback aos pais por último. Então, a gente conseguir equilibrar isso, andar com os pais, aplicando protocolos, dando feedback, é a melhor forma de nos tornarmos profissionais de excelência, certo? É um profissional de excelência que vai se tornar um profissional referência, beleza? Já voltou? Internet? Voltou, beleza? Deve ter caído um pouquinho aqui, já deve ter voltado. Então, para quem tá entrando agora, é só escrever mapa aqui embaixo, tá? Mapa, que você vai receber todas as informações sobre o curso Mapa da Avaliação Fonoaudiológica. Eu estava falando sobre o protocolo Protea-R. Anaka, Campos, Milena... Comenta aqui para mim quem já entrou no curso Mapa da Avaliação Fonoaudiológica para eu saber. Quem ainda não entrou é só comentar mapa. Eu dei uma informação que nós conseguimos o parcelamento, tá? Em 3 vezes, no Pix e no boleto. As inscrições se encerram amanhã, beleza? Mas quem já entrou no curso Mapa da Avaliação Fonoaudiológica, Josemari, é da primeira turma, né, Josemari?
Ai, gente, a minha cara tá estranhíssima, tá? Mas vai passar, porque a gente sabe que primeiro a gente fica feia, depois a gente fica bonita, né? Tá bom? A Cris já entrou, eu sou da primeira, isso mesmo. Então, Eliene já é da primeira, Carol, sejam muito bem-vindas. Legal, gente, o curso tá assim, maravilhoso. Ele realmente foi projetado no meu coração, porque eu tinha muito desejo de melhorar ainda mais a minha avaliação fonoaudiológica. Então, eu vi que assim, não bastava só ser muito boa na teoria e na prática, a gente tem que saber construir isso de uma forma muito visual para a família. E eu venho buscando muito trazer essa visualização de cada passo para os fonoaudiólogos. Então, nesta parte da prática, é onde a gente vai entender qual protocolo eu vou utilizar, qual teste. A começar, gente, porque existe uma diferença em protocolo, escala e testes. Então, por exemplo, uma criança autista que não fala, com transtorno sensorial, que você como fono ainda não conseguiu um comportamento de reciprocidade dela, mesmo talvez colocando os pais, essa criança ela está muito inflamada, você não vai conseguir aplicar nenhum teste. Você tem que ir pelo caminho da escala ou de algum protocolo comportamental. Não tem como você ainda chegar na parte de testar, de ver como que está a parte de linguagem dessa criança. Mas nós temos, por exemplo, o PROC, que é um protocolo que busca avaliar o desenvolvimento comunicativo e cognitivo da criança, certo? Então, é um protocolo que você já pode usar inicialmente. E eu acho assim, melhor a gente dominar o simples para depois nós irmos dominando cada vez mais o complexo, não é? Então eu comecei a live, por exemplo, falando do VB-MAP, que é um protocolo muito bom também, faz um mapa do comportamento verbal da criança. Então, quando nós atendemos muitas crianças autistas, é um protocolo muito bom, principalmente se você não tem a avaliação de outras crianças, então você já vai ser um fonoaudiólogo aí com uma avaliação muito boa e completa sobre essa criança, entendeu? Só que se você como fono ainda não dominou esse protocolo mais simples, por exemplo, o PROC, que é um protocolo muito acessível, gente, tá? Não adianta você já querer ir para um protocolo mais complexo, até porque, como eu falei no início da live, não é pegar um protocolo e já ir aplicando. Nós temos que ter uma base teórica muito fundamentada, principalmente na linha, no conceito que nós fonos trabalhamos. Então, eu acredito que essa parte de protocolos ainda é um pouco complicado para o fono, porque nós seguimos muito a linha, né, a maioria, da interação, a linha socioconstrutivista e interacionista, que inclusive o PROC tem esse objetivo, é centrado na interação, o conceito teórico interacionista. Da mesma forma, eu estava falando do Protea-R, né? Então, o Protea-R é um protocolo que nos ajuda nessa suspeita do autismo, porque muitas crianças apresentam alguns sinais. E cada vez mais nós sabemos que estão chegando crianças com sinais de autismo, mas que não necessariamente será. Precisa de estimulação, precisa de intervenção para se chegar a um diagnóstico, não é? Tem um caso que eu compartilho dentro do curso Mapa da Avaliação Fonoaudiológica, por exemplo, de uma criança com sinais de autismo, certo? Mas não foi fechado o diagnóstico. Por quê? Porque neste caso precisava muito de estimulação, de evolução para se chegar a um diagnóstico. Nós sabemos que cada caso é um caso, né? Então, essa criança tinha sinais de autismo. Mas, conforme ela foi evoluindo na terapia, e aí eu mostro os comportamentos dela na avaliação, principalmente a dificuldade de reciprocidade, mas a partir do momento que a gente tem um raciocínio
sobre como a linguagem funciona e sobre como nós vamos acessar essa linguagem da criança, nós conseguimos identificar esses comportamentos linguísticos na criança. Então, eu explico muito sobre a reciprocidade, a complementariedade, a especularidade. Então, essa criança, por exemplo, ela tinha uma suspeita de autismo, ok? Como fono, o que eu poderia fazer? Eu tinha que saber trabalhar a linguagem dessa criança para se chegar a um diagnóstico. Desde o início, eu ia para a questão do TDL, só que ela não tinha idade. Então, nós temos muitas dificuldades e obstáculos na prática clínica, porque a gente depende também de tempo e evolução da criança, ok? Então, o Protea-R, ele nos direciona nessa suspeita e ele nos ajuda também na questão de evolução do comportamento da criança, nos comportamentos sociocomunicativos, na qualidade e frequência da brincadeira e nos comportamentos repetitivos e estereotipados, ok? Esta criança, como eu estava falando, hoje ela já tem 7 anos e o diagnóstico dela é TDL. Mas se nós olhássemos lá no início, que nós olhamos dentro do curso Mapa da Avaliação Fonoaudiológica, é uma criança que tinha sinais de autismo. Então, nós, como fonoaudiólogos, nós temos que ter muito essa base teórica da linguagem. Nem tudo é autismo, tá? Mas se nós fonos não entendermos como construir essa linguagem da criança, nós vamos ver comportamentos de autismo e não vamos saber como direcionar a família e nem nossa terapia. Então, por isso que é muito importante nós sabermos essa teoria. E aí o curso do Mapa da Avaliação Fonoaudiológica, antes de entrarmos na parte de protocolo, tem que passar pela parte teórica, tá? E nessa parte teórica, eu explico que existem 2 caminhos. Que nós precisamos saber construir um raciocínio clínico funcional dessa criança e assim conseguirmos uma reciprocidade com ela. Eu não gosto, por exemplo, de começar as minhas primeiras sessões de avaliação fonoaudiológica já aplicando ou já com algum protocolo a se seguir. Porque, por exemplo, o PROC e o Portage, né? Por mais que sejam protocolos que buscam trazer um ambiente natural, nós temos que ter um ambiente semi-estruturado e algumas etapas para se fazer com a criança. Então, querendo ou não, nós estamos numa sessão mais estruturada. Então, eu gosto de seguir primeiro uma avaliação totalmente clínica. E totalmente clínica não quer dizer totalmente livre, mas quer dizer que eu sigo o interesse da criança, que eu vou avaliar as interações eficazes que essa criança constrói e as interações ineficazes que ela não consegue construir, e eu vou já pensando em soluções para conseguir a reciprocidade dessa criança. Então, conforme eu vou conseguindo vínculo, reciprocidade e vou construindo um raciocínio clínico maior sobre essa criança, eu vou pensando em qual protocolo eu vou utilizar na minha prática clínica ali com essa criança. Eu vou pensar em testes, por exemplo, ABFW, ADL, teste de vocabulário receptivo e expressivo, quando essa criança já fala, quando essa criança é oralizada e quando essa criança já alcançou os primeiros marcos do desenvolvimento. Se essa criança não alcançou, então não adianta eu pensar em ABFW, em ADL2, ok? E depois, estas crianças que já adquiriram linguagem nesse sentido simbólico e já dominam e utilizam mais esse simbolismo linguístico, nós também temos que ter um raciocínio clínico, tá? Para saber quais que nós vamos aplicar. Então, por exemplo, o ADL. O ADL é um teste que, dependendo da criança, por mais que ela fale, que ela tenha uma comunicação
expressiva e compreensiva, se ela tem lacunas nessa parte de percepção, de atenção, de reciprocidade, e se é uma criança que tem uma dificuldade, inclusive motora de fala, não é um teste bom para utilizarmos. Por quê? Porque ele não vai nos direcionar na questão cognitiva da criança. Então, antes de você escolher o teste ADL para aquela criança, você tem que ter tido um rastreio do nível cognitivo daquela criança, porque senão vai dar uma loucura a tabela. A linguagem compreensiva talvez dá muito boa, a expressiva dá lá muito embaixo, então aí vira uma bagunça. Quando o protocolo vira uma bagunça, é porque talvez aquele protocolo nem sempre quer dizer assim, o fono não soube aplicar. Não, porque aquele protocolo não era o melhor para aquela criança. E talvez não era o melhor naquele momento. Então, eu já tive crianças que eu vim aplicar o ADL depois de 3, 4 meses de terapia. Por quê? Porque eu vim preparando essa base linguística da criança, cognitiva, né? Principalmente, preparando essa base cognitiva com as questões linguísticas. É como construir mesmo, é cozinhar ali. Aí eu vim com o teste para então saber como estava, o que aquela criança estava tendo. Aí, de fato, eu consegui mensurar a capacidade daquela criança, entendeu? Aí sim a gente consegue fazer um bom raciocínio clínico, porque a gente conseguiu antes ter uma informação das questões cognitivas daquela criança. Existe algum protocolo para avaliar essa parte cognitiva? Sim, Duda. Inclusive, estes protocolos, o PROC, o Portage, tá, gente? Tem um negócio aí no jeito de falar, tá? O Portage, eu falava Portage, mas é muito Portage, é meio tipo francês, Portage, né? E então, assim, o PROC, o Portage são protocolos que vão nos direcionar nessas questões cognitivas da criança. Por quê? O desenvolvimento cognitivo da criança está atrelado com os marcos iniciais do desenvolvimento dela. Então, essa criança tem exploração, essa criança tem percepção, essa criança tem atenção, essa criança tem reciprocidade. O comportamento de reciprocidade, por exemplo, é esperado a partir dos 10 meses de idade. Então, uma criança que não demonstra reciprocidade ou tem lacunas na sua reciprocidade, o que é reciprocidade, né, gente? É uma troca, é aquilo que é influenciado pelo outro, ok? Então, uma criança precisa perceber o outro para então haver uma troca. E a reciprocidade é a base, é o tempero, é o combustível da interação, ou seja, da pragmática, tá? Então, para nós conseguirmos ter um conhecimento mais quantitativo e estruturado, vamos dizer assim, porque tem como nós sabermos essas questões cognitivas da criança através da avaliação clínica. Aí por isso que nós temos que ter um bom fundamento da teoria, tá? Pessoal, estamos com 60 pessoas, quase 70. Então deixa eu falar que amanhã as inscrições do curso Mapa da Avaliação Fonoaudiológica vão se encerrar, tá? Então hoje nós conseguimos uma condição especial de pagamento no Pix e no boleto, ok? E para quem quiser mais informações sobre o curso, é só comentar mapa aqui embaixo que você vai receber todas as informações, beleza? Então, comenta aqui para mim, quem conhece o PROC? Quem conhece, quem usa o PROC? Ou quem quer aprender mais, mas comenta aqui para mim, o PROC. O PROC é até 4 anos, tá? Ele pode ser aplicado em crianças de 1 a 4 anos, ok? E o PROC, ele é um instrumento que nós vamos utilizar junto com a família. O pai ou a mãe, que será o mediador ali, nós vamos ser os
observadores daquela interação. Então, como tem muitos fonos aqui colocando, né? Eu. Muito bom. Ele é muito conhecido, ele é muito bom, ele é muito acessível. O manual Portage. Quem conhece, quem usa? Quem conhece o Portage? Manual do Inventário Portage Operacionalizado. Eu uso. Todo protocolo, né, gente, vai ter pontos positivos e pontos negativos. A Lu usa, conheço, também é muito legal, complicado para corrigir. Isso. O manual Portage, ele faz uma descrição, né? Ele faz uma descrição dos comportamentos da criança e assim nos possibilita identificar possíveis atrasos. Então, ele faz uma descrição, mas você, como fono, tem que saber fazer essa descrição e essa análise, né? Então, a gente tem que saber fazer essa descrição. E como ele é eu não vou dizer assim, um protocolo onde tem tudo muito explicadinho, porque ele faz uma listagem, né? Ele faz uma listagem de 580 comportamentos, tá? Então, ele é um pouquinho assim, você tem que ir tendo paciência, você pode em uma sessão aplicar uma área, na outra sessão aplicar outra área, né? E o Protea R, que muita gente falou que não conhece. Então, deixa eu mostrar aqui, tá? O Protea R, então, é um protocolo de rastreio, certo? De rastreio para suspeita. Ele nos direciona na suspeita do autismo. O que eu achei de interessante, de diferente? Porque o PROC eu achei ele muito fácil. A gente olha lá a lista de materiais e simples. O Portage, você já tem uma lista maior ali de materiais, mesmo que você tem que ver se a criança tem na casa dela, você pode construir. Então, esse raciocínio já é mais exigido de nós, esse tempo em estudar o protocolo, né? Já o Protea R, nós também temos que montar. Só que aí ele vem com a descrição das imagens dos recursos que nós vamos utilizar. Então, ele é muito mais fácil e descritivo para nós encontrarmos isso. Porque quando a gente pensa em aplicar um protocolo, a gente tem que estudar o manual, aí a gente tem que pensar no passo a passo das sessões e a gente tem que montar os materiais, não é? Então, a gente começa com uma outra dificuldade aí de fazer a lista dos materiais. Então, esse protocolo, eu achei ele bem legal porque ele vem todo explicadinho e aí nós vamos ter duas caixas. A caixa de avaliação da criança, onde ela vai explorar, e a caixa do examinador. Só que nós vamos aplicar este protocolo de suspeita, tá? Dos sinais de autismo em 3 sessões. Então, ele tem a entrevista, que aí você pode associar essa entrevista com a que você já faz no consultório, certo? E aí você vai ter 3 sessões com a criança. Dentro dessas 3 sessões, nós vamos ter 3 momentos. O momento da exploração livre, da caixa transparente. Nós vamos ter o momento da atividade mais estruturada na mesinha, com lápis, com papel. E nós vamos ter o momento da caixa do aplicador, que aí também é bem interessante, porque é uma caixa colorida, tá? Então, a gente consegue estruturar a sessão, mas ao mesmo tempo deixar livre e chamar a atenção da criança, resgatar. Então, eu achei que é um protocolo organizado, que não nos desanima, assim, na hora que a gente começa a ler, né? Eu tenho um protocolo aqui que eu vou ensinar dentro do curso Mapa da Avaliação Fonoaudiológica. Hoje ele é o meu querido. Eu prefiro ele ao invés do ABFW, por exemplo, tá? Se bem que o ABFW teve uma atualização, né? Eu tô esperando chegar o meu protocolo novo, meu manual novo. Mas o ABFW não tem como, nenhum substitui ele, né? Assim, porque ele é bem amplo nas questões de avaliação, principalmente da fonologia e tal. Mas esse aqui, gente, eu comprei e eu fiquei mais de 1 ano com ele na minha prateleira. Eu olhava para esse tamanho de manual aqui, eu falava, não, isso aqui não vai me pegar não, gente. Eu não vou ler isso aqui tudo aqui não. Aí um dia eu falei, não, essa semana eu vou estudar esse protocolo. Gente, eu fiquei de cara.
É simples, é muito simples. Só que até eu encontrar a parte que estava simples aqui e a parte que condizia com o que eu queria na minha prática clínica, porque aqui tem muitos estudos, muitas pesquisas. Então, quando a gente pensa em aplicar um protocolo, é isso, a gente tem que tirar tempo para estudar o protocolo e o manual. Então, a facilidade da gente fazer um curso onde alguém nos explica o manual, onde alguém nos mostra o manual, né, de forma rápida e detalhada, até porque dentro do curso tá chato, a gente passa na velocidade 2, né? Mas podem ficar tranquilos que dentro do curso Mapa da Avaliação Fonoaudiológica, acredito que vocês não vão precisar ir na velocidade 2, porque eu estou tentando ao máximo deixar bem dinâmico para vocês entenderem essas questões de diferenças dos protocolos, quais escolherem, certo? Então, o Protea R, ele é muito legal. Deixa eu pegar a ficha de avaliação aqui dele para mostrar para vocês. Era para estar aqui. A fono super organizada. Tá aqui. Não. Como a maioria dos fonos conhece, né? Esse aqui é o do Pro, que a gente tem essa fichinha. Oxe, gente. Cadê? É até de um paciente meu. Não vou achar pra mostrar pra vocês. Vou sim, achei. Na minha bagunça, achei. Então, vamos lá. Ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Então, este protocolo, ó, ele é dividido em 3 áreas específicas de avaliação. Então, o comportamento sociocomunicativos, e aí nós vamos ter 8 níveis dentro das habilidades sociocomunicativas. E aí que eu achei interessante, porque vem muito explicado, né? Facilita a nossa vida. Então, dentro da área 1, comportamentos sociocomunicativos, nós vamos ter a descrição da qualidade daquele comportamento da criança, entendeu? E aí aqui a gente vai ter a seção 1, 2 e 3 e a frequência com que esses comportamentos foram realizados durante a sessão e durante as 3 sessões. Aí aqui no final a gente vai fazer uma análise, então precisamos filmar tudo. Só que concordam comigo que quando a gente consegue assim, bem organizadinho, que no caso do PROC é também, né, bem organizadinho, mas facilita demais até na questão de quantificação, de tudo. Então, área 1, comportamentos sociocomunicativos. Aí nós vamos ter iniciativa de atenção compartilhada, resposta de atenção compartilhada, imitação, engajamento social, sorriso. Só que aí vem aqui descrevendo, porque nós vamos dar uma nota de A a E, certo? A, quando é muito bom, e assim sucessivamente é quando não se aplica. Por algum motivo a gente não conseguiu avaliar aquela habilidade na criança. O que eu estou mostrando aqui é o Protea R, tá? Pessoal, para quem entrou agora, preciso informar, tá bom? Porque sempre depois que a gente encerra as inscrições, vocês precisam de ver, gente. Vem fono pedindo para abrir, aí não tem como, tá? As inscrições do curso Mapa da Avaliação Fonoaudiológica vão se encerrar amanhã. Dentro do curso eu ensino a avaliação fonoaudiológica, certo? Passo a passo com a aplicação de protocolos. Quem quiser mais informações, principalmente sobre a forma de pagamento, que nós conseguimos uma forma diferenciada, é só comentar mapa aqui embaixo que você vai receber todas as informações, tá bom? Aí, ó, busque resposta ao contato físico afetivo, busca de assistência, protesto. Aí a gente vem para a área 2 de avaliação, certo? Tudo isso nas 3 sessões. Então, dentro das 3 sessões, nós vamos avaliar as questões sociocomunicativas e aí a gente vai para a qualidade da brincadeira. Então, enquanto a criança está com o baú transparente, explorando os recursos que também são pré-selecionados de acordo com o manual.
Só que eu gostei também porque são recursos que a gente pode utilizar depois, principalmente se com aquela criança eu não tenho uma suspeita de autismo e eu quero fazer uma avaliação clínica. Então, assim, eu pude utilizar, eu peguei aqueles mesmos materiais que eu investi e fiz uma avaliação clínica. Então, muito bom, achei ótimo por conta disso, sabe? E aí vem, né, qualidade da brincadeira, aí vem exploração dos brinquedos, aí vem forma de exploração, aí vem a coordenação visomotora, e você como fono vai dando uma nota de acordo com os vídeos, certo? Aí você fez isso na sessão 1, analisou. Aí você também já vai ver coisas que talvez naquela sessão 1 você não estimulou, porque isso acontece, né, gente? Nós temos que, na nossa sessão, construir oportunidades de interação e oportunidades daquela criança explorar. Então, às vezes, a gente perde a oportunidade, acontece. Aí você viu a sessão 1, aí você fala, poxa, na sessão 2 eu vou fazer isso aqui, porque nesta sessão eu podia ter feito isso naquele momento, entendeu? Então, nós vamos construindo também essa análise do nosso comportamento, da nossa interação com a criança, que isso é fundamental, tá? Se a criança teve uma brincadeira funcional, uma brincadeira simbólica, e se ela teve sequência na brincadeira. Aí nós vamos para área 3, movimentos repetitivos e estereotipados. Aqui a gente vai colocar se o comportamento não se aplica, ok? E aí a gente tem depois a ficha de avaliação, de pontuação e chega à conclusão. Então, eu gostei muito por conta disso, porque a gente tem essa fichinha já prontinha no jeito aí de se utilizar. E como eu disse, é um protocolo que nos direciona na suspeita e que depois a gente pode utilizar para acompanhar a evolução da criança, porque no final ele pode dizer assim, essa criança não está em risco para você ter suspeita. Então, depois você vai estimular, você aplica de novo e aí você vê a evolução da criança. E é claro, ele te dá um embasamento para você fazer o encaminhamento dessa criança, né? Beleza? Quais vão ser os protocolos que nós vamos ver dentro do curso Mapa da Avaliação Fonoaudiológica, tá? Então, nós vamos ver o Protea R. Esse R, gente, é de revisado, porque em 2018 houve uma atualização, certo? Nós vamos ver o Manual do Inventário Portage, nós vamos ver o PROC, nós vamos ver o VBMAP, ok? Que eu expliquei no início aqui da aula. Nós vamos ver o ADL2, nós vamos ver o teste de vocabulário receptivo e expressivo, esse roxinho que eu mostrei para vocês, e nós vamos ver o ABFW. Nós vamos ver algumas escalas do desenvolvimento também. Nós vamos ver escala CARS, certo? Nós vamos ver escalas de comportamento adaptativo de Vineland. Nós vamos ver o ABC, ok? Que aqui no Brasil atualmente é conhecido como ICA, Protocolo de Registro do Inventário de Comportamentos Autísticos. E eu vou ensinar vocês também a fazerem uma análise, uma avaliação por meio da caderneta infantil da criança. Beleza? Tudo isso na parte prática do curso. Aí nós já temos uma parte teórica bem fundamentada, bem legal, porque como eu disse, não dá pra gente pensar em protocolos, em testes, sem ter uma base teórica, principalmente da linha de raciocínio que nós vamos seguir. Beleza? Então assim a gente encerra as inscrições amanhã. Para finalizar, as inscrições se encerram amanhã, nós conseguimos uma oportunidade de pagamento diferenciada, ok? É só comentar mapa aqui nos comentários ou depois quando essa live ficar salva, que você vai receber todas as informações para estudar aí com a gente no curso O Mapa da Avaliação Fonoaudiológica e assim fazer avaliações altamente eficientes e eficazes na sua prática clínica. Beleza? Gente, tem alguma dúvida? Boa noite para quem está chegando agora. Gostariam de perguntar alguma coisa? Tudo certo? Beleza, comenta mapa que vocês recebem todas as informações, tá bom?
Obrigada pela companhia, gostaria de ensinar tudo passo a passo, mostrando tudo, mas hoje não tem como, né, ao vivo aqui, então vejo vocês e espero vocês dentro do curso Mapa da Avaliação Fonoaudiológica, beleza? Um beijo, boa noite!